Oi, gente, estamos de volta aqui com a nossa 17ª videoaula. E como eu combinei com vocês na aula anterior, na videoaula anterior, eu faria mais uma com figuras de linguagem. Aí eu dou uma parada, dou uma pausa em figuras de linguagem, porque eu já tenho material suficiente para a gente trabalhar questões e continuar também a nossa sequência de videoaulas de literatura, tá? Só que eu vou ficar devendo para vocês uma aula sobre as figuras de repetição, mas essas figuras de repetição eu quero trabalhar no momento específico, principalmente quando chegar a uma determinada escola literária, ok? E hoje nós vamos começar por qual? Nós vamos começar pela sinestesia. Por quê? Porque a sinestesia é uma figura de linguagem muito cobrada nos vestibulares, tá? Tanto o Enem quanto o EMA. Eu estou falando de forma específica, que é a nossa realidade aqui, da nossa cidade. Mas nos outros vestibulares, pelo Brasil afora também, ela é muito cobrada. E o que seria essa sinestesia? Gente, a sinestesia, na realidade, é a mistura de sensações. O que isso quer dizer? Ela consiste em agrupar e reunir sensações originadas de diferentes órgãos do sentido. Quais são os órgãos do sentido? A visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. O que significa isso? Significa dizer que a gente vai ter num determinado trecho, pelo menos a mistura de duas sensações, mas não que apareça sua audição, seu olfato, nem isso. Vão aparecer palavras que lembram os órgãos do sentido e misturam essas sensações. Vocês vão entender melhor com o exemplo. Olha esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. O sol de outono caía como uma luz pálida e macia. Então, quando eu digo bem aqui para vocês, uma luz pálida, para eu saber que algo está pálido, eu tenho que ver. Então, eu uso a visão. E macio, eu tenho que sentir. Então, é o tato. Aí é uma mistura de duas sensações, tá? Aí eu coloquei esse próximo exemplo porque eu preciso falar também de uma outra figura de linguagem que muitas pessoas confundem com a sinestesia. Eu coloquei assim: dirigiu-lhe uma palavra branca e fria como agradecimento. Vamos lá, gente. Uma palavra branca e fria. Se eu digo que é branca, eu uso a visão. E fria, o tato. Então, eu misturei as sensações. Mas eu quero que vocês observem bem aqui onde eu digo palavra branca. Gente, palavra não tem cor, certo? Então, eu atribuí aí, o exemplo, desculpa, atribui ao substantivo uma característica que não lhe é própria. Como é o nome dessa figura de linguagem? Hipálage. A hipálage, ela não é muito estudada, mas ela aparece com muita recorrência nos textos literários. A hipálage significa dizer o seguinte: eu vou dar ao substantivo uma característica que não lhe é própria. Aí um aluno ou uma aluna pode perguntar: mas professora, e como é que eu não confundo, por exemplo, com personificação ou prosopopeia? Como é que eu não confundo com outras figuras? Porque você vai notar que é uma característica ou uma explicação para o substantivo que não tem como ser própria desse substantivo. Então, quando eu digo palavra branca, a palavra não tem cor, tá? Então, eu coloquei aqui hipálage, uma figura de linguagem que atribui a um ser uma característica pertencente a outro, com a qual mantém uma relação na situação comunicativa. O que significa dizer? Porque naquele momento, na produção daquele texto, eu quis, como autora do trecho, do texto, eu quis colocar essa característica ao substantivo, porque a literatura me permite isso, tá? Mas palavra não tem cor. Então, é uma característica que não é própria do substantivo. Como é o nome da figura de linguagem? Hipálage. E a pergunta que não quer calar: qual das duas figuras prevalece aqui? Prevalece a sinestesia, porque eu misturei as sensações. Aí, a partir da mistura de sensações, eu percebi que eu coloquei uma característica que não é própria para o substantivo, palavra. Eu botei uma característica, botei uma cor. Aí eu tenho sinestesia, primeiro, porque misturou as sensações, e hipálage, tá? Eu ainda completei aqui para vocês assim: tal recurso é empregado para gerar determinados efeitos de sentido, tornando o texto mais expressivo. Volto a dizer que na literatura a gente tem a licença poética, significa dizer que eu posso escrever do jeito que eu quiser. Tá bom? Então, a hipálage também está sendo, já era muito explorado, hoje ela está sendo mais ainda. Aí eu coloquei aqui na sequência, ó, hipálage é atribuir ao substantivo uma característica que não lhe é própria. Aí eu peguei esse trecho, olha aí, ó. Após a discussão, cada um escolheu um canto da casa para se refugiar. À noite, encontraram-se no jantar. Não se falaram, mal se olharam. Que frio aquele jantar. Gente, como é que eu posso atribuir o frio a um jantar? Como é que um jantar é frio? Eu posso dizer
Que frieza de comportamento, que comportamento frio, e posso até dizer que jantar, que comida fria, mas um jantar frio, um jantar quente, quando ele está falando não da comida em si, ele está falando daquele momento, o jantar, o encontro na hora do jantar. Então eu atribuí o trecho, atribuí uma característica que não é própria para o substantivo, botou que frio aquele jantar, como se aquele momento ali fosse de frieza, tá certo? Isso é uma hipálade. Qual é a próxima? Vamos falar então de personificação ou prosopopeia. Muita gente me diz que confunde o conceito porque aprendeu que personificação ou prosopopeia é atribuir característica de ser animado para algo inanimado. Nem sempre. Porque se eu te digo assim, a árvore observava o casal conversando na praça, a árvore tem vida. Não é um ser inanimado, ela tem vida. Tá? Então, eu costumo dizer que para o aluno entender melhor, é a atribuição de característica humana a seres não humanos ou inanimados. Então, toda vez que você perceber que existe uma característica humana para algo que não é humano, personificação ou prosopopeia, tá? Aí eu coloquei alguns trechos. Olha esse trecho aqui, desculpa, de Vinícius de Moraes. A bomba atômica é triste, coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade. Então, eu estou dando características e ações humanas para algo que não é humano. O que é que não é humano aqui? A bomba atômica. E quando eu falo característica, não significa dizer que são só características, podem ser ações. Olha aqui, ó, quando cai, cai sem vontade. Isso é uma ação. Bomba atômica é triste. Isso é uma característica. Então, personificação ou prosopopeia. Aí eu já percebi também nos textos, nas provas, que as figuras de linguagem, elas não estão sendo exploradas só em textos, vamos dizer, verbais, elas também estão sendo exploradas em textos visuais. Dê uma olhada nessa imagem aí. Qual a figura de linguagem que está aparecendo aí? Os tomates, ó, tão bonitinhos, amiguinhos, abraçadinhos, com um sorriso, tá? Com aquela cara de felicidade. Isso é personificação ou prosopopeia. E você está estudando personificação ou prosopopeia numa imagem. Então, não esperem figuras de linguagem só nos textos, só no uso da linguagem verbal. O recurso da linguagem não verbal também está sendo muito utilizado para as figuras de linguagem, ok? Então, tá aí um exemplo, eu brigo bem tchutchuquinho do que é a personificação ou prosopopeia. Eu apresentei comportamentos, né? Ações humanas para algo que não é humano, que são os tomates aí, tá certo? Aí vamos à outra. Professor, e se fosse o contrário? Se em vez de eu atribuir característica humana para algo que não é humano, eu atribuísse característica de animal ao homem. Aí a gente tem o zoomorfismo ou a zoomorfização, tá? O que é o zoomorfismo? É atribuir características de animais ao homem. Nós temos muito esse zoomorfismo no modernismo brasileiro. Tem uma obra muito conhecida que é Vidas Secas de Graciliano Ramos, em que as personagens, elas têm comportamentos de animais, principalmente o Fabiano e assim a Vitória, e a cadela e o papagaio, que são personagens marcantes na história, têm características humanas. Olha que coisa interessante. Então, a cadela, o nome dela é Baleia, tá? Para vocês terem uma ideia, os filhos dos dois personagens, eles não têm nome, é o filho mais novo e o filho mais velho. Mas a cadela tem um nome, é Baleia. Tá? E interessante, a cadela, ela pensa, ela sente, então isso é o que? Personificação ou prosopopeia. Já o Fabiano e a Vitória, eles se comportam como bichos, então é o zoomorfismo. Tem um trecho em que Fabiano, ele tá ali cansado, aí ele tira a bota e depois ele quer calçar novamente a bota e começa a se irritar. Aí nesse trecho vocês vão perceber que o Fabiano, ele está sendo caracterizado como um animal. Olha aqui o trecho que eu botei para vocês, ó. Com raiva excessiva, que se misturava alguma esperança, deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiu-se, os ossos estalaram, a abelha meia molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou entre as paredes da vaqueta. Olha só, deu uma patada violenta. Então, a gente está olhando aí, patada, lembra o quê? Quem tem pata é animal. Mas quem deu essa patada foi o Fabiano, um dos personagens da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, tá aqui a figura de linguagem conhecida como zoomorfismo, ok? Vamos ver aqui outras. Muitos alunos me questionam qual é a diferença de perífrase e antonomásia e por que a perífrase e antonomásia não são metonímias, não são tipos de metonímias. Vamos lá.
Eu sei que a perífrase ou antonomásia é quando eu uso um termo, vamos dizer, no lugar de outro. Mas esse termo, ele funciona como uma espécie de apelido ou designação pela qual esse ser ou essa coisa é conhecida. Então, quando você perceber que algo que não é humano é identificado, é designado através de um apelido, uma espécie de apelido, isso é perífrase. Vocês já devem ter ouvido falar da cidade da luz ou a cidade das luzes, é Paris. Por exemplo, nossa cidade, São Luís do Maranhão, ela tem vários apelidos. É Jamaica brasileira, é Ilha do Amor, Cidade dos Azulejos ou Sobradões, Atenas brasileira, não é isso? Então, quando você perceber que um determinado termo ele está sendo designado por uma espécie de apelido pelo qual ele é conhecido, isso é perífrase. Quando essa espécie de apelido for designada a uma pessoa, aí a gente tem antonomásia. E por que que não é a metonímia? Porque, na realidade, a metonímia, ela não usa uma espécie de apelido, ela usa um termo no lugar de outro. Ó, vamos beber uma Coca-Cola. A gente não bebe Coca-Cola, a gente bebe refrigerante. Então, eu usei um termo, a marca no lugar do produto. Isso não é um apelido. Quando você perceber que é uma espécie de apelido para a pessoa, você tem o quê? Antonomásia. Quando a espécie de apelido não for para a pessoa, aí você tem a perífrase. Eu até costumo dizer que quando a designação apelido for direcionada a uma pessoa, a perífrase recebe o nome de antonomásia, tá? Nada impede que apareça uma espécie de apelido e a prova cobre como perífrase, porque perífrase é uma espécie de antonomásia, desculpa, é um tipo de perífrase. Olha os exemplos de antonomásia que eu coloquei aqui. O rei do futebol recebeu mais uma homenagem. Quem é conhecido como rei do futebol no Brasil é Pelé. A eterna rainha dos baixinhos. Quem é a eterna rainha dos baixinhos, que tem esse apelido desde sempre? É a Xuxa. Então, isso é um tipo de apelido. Por isso, a gente chama de antonomásia, porque é apelido para a pessoa. Quando não for para a pessoa, perífrase, ok? O que mais que eu separei? Eu não poderia deixar de falar, né, da hipérbole. Gente, a hipérbole, ela tem sido também muito cobrada. Mas eu quero que vocês tomem cuidado com uma coisa. Nem sempre a hipérbole é aquela coisa de estou morrendo de sono, ela chorou rios de lágrimas. Não. Ela pode aparecer também com as imagens. E os vestibulares pelo Brasil estão cobrando muito isso, tá? Então, a hipérbole é o quê? Ela é caracterizada pelo exagero proposital em uma declaração. Ela pode ser identificada em falas do cotidiano, em textos literários ou artísticos e também na propaganda. Essa figura de linguagem tem caráter emotivo e busca enfatizar determinado fato ou situação, por meio da deformação da realidade, já que extrapola o sentido original do texto. Tem uma coisa também que é bom a gente enfatizar. Às vezes, não vem a hipérbole em si, mas vem um pensamento hiperbólico, uma situação hiperbólica. Então, quando você percebe que alguém, para descrever uma cena, ela exagera nos adjetivos, a gente fala que é uma situação hiperbólica, exagerou nos adjetivos. Se alguém vai falar de uma outra pessoa e usa muitos adjetivos, ou então exagera na forma de se expressar, a gente fala que é uma situação hiperbólica ou um contexto hiperbólico também. Então, quando lembrar exagero, já tem um pouco da hipérbole. Aí eu peguei isso aqui para vocês notarem, ó, como a hipérbole, ela não é só nos textos, ela pode aparecer também na linguagem não verbal. Aí olha o exagero, o tamanho desses óculos aí no rosto desse garotinho, né? Então, isso aí está sendo explorado o quê? A hipérbole. E a hipérbole em quê? No tamanho dos óculos. Esses óculos estão enormes para o rosto do garotinho. Então, é uma hipérbole o quê? Numa imagem. Mas vamos ver no texto, para a gente também não só olhar assim, estou morrendo de fome, estou morrendo de cansada, morrendo de sede. Tem também nas músicas, né? Aí eu peguei esse trecho aqui dessa música, que é a música Exagerado. Ela é de Cazuza, Leone e Ezequiel Neves, do álbum Exagerado de 1985. Ele começa assim: amor da minha vida, daqui até a eternidade. Ó, já há um exagero aí para falar sobre esse amor, que ele vai daqui até a eternidade. Quer dizer, eles vão morrer e vão continuar com esse amor. Então, já há aí uma forma exagerada de falar desse amor. É como se fosse, nunca vai acabar, um amor sem fim. Aí ele diz, nossos destinos foram traçados na maternidade. Olha aí como já há um pensamento hiperbólico, um exagero. Quer dizer que desde a maternidade eles já estavam destinados a ficarem juntos, né?
Então, aí está a situação hiperbólica. Agora, vamos ver a hipérbole mesmo, direta. Aí, paixão cruel desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Olha o exagero. Ele pegou 1000 rosas roubadas, né? Roubou 1000 rosas para levar para essa paixão, não é exagero? Para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Aí ele diz, eu nunca mais vou respirar. Olha o exagero, minha gente. Se você não me notar, eu posso até morrer de fome se você não me amar. Olha aí, ó, morrer de fome, nunca mais vou respirar, te trago 1000 rosas roubadas. Então, se na música fosse explorada a hipérbole diretamente, 1000 rosas roubadas, nunca mais vou respirar, morrer de fome. Agora, se ele quisesse analisar o contexto, são situações. Aí é uma situação hiperbólica exagerada para falar de um amor. O próprio nome da música já remete a quê, amores? Já remete a hipérbole, tá? Então, é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós já exploramos muitas figuras de linguagem. Essa aqui é a nossa terceira videoaula. Na próxima, nós devemos falar sobre as questões ou sobre literatura. Eu vou postar na sequência já as questões para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizado, no AVA, tá certo? E até a próxima, tá? Beijo, saudades, coração. Essa fase difícil vai passar, tá? Beijão.